Olá, queridos professores do Juvenis, bem-vindos a mais uma classe Sou Mais em Cristo. Sou Mais em Cristo, você já sabe, é o novo projeto para a classe dos juvenis. Nossos juvenis cresceram, estão crescendo mais rápido, têm contato com a internet, com muitos conteúdos diferenciados e a classe dos juvenis precisou ser reformulada para que esses juvenis tenham uma linguagem mais própria para a realidade deles. A gente tem a classe do hall, jardim, primários e juvenis, e a classe dos juvenis agora vai se chamar Espaço Sou Mais. Com certeza você já teve acesso ao manual para a classe dos juvenis, ou seja, para o espaço Sou Mais, o manual Sou Mais em Cristo. Esse manual físico já foi entregue em várias igrejas, mas você também pode baixá-lo em PDF no site adventistas.org, onde você também vai encontrar mais orientações sobre o projeto Sou Mais em Cristo. Para que a gente possa entender um pouco mais como ele funciona e trabalhar um pouquinho mais nesse trimestre dentro do projeto Sou Mais, eu gostaria de começar a nossa conversa lembrando você que já sabe e dizendo para você que ainda não teve contato com o projeto, como ele foi criado, em que ele se baseia, por que esse nome Sou Mais em Cristo. Então eu quero começar falando para você a respeito da base bíblica para o projeto Sou Mais em Cristo. A base bíblica está em Romanos 8, verso 37. O texto diz assim: em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O verso foi parafraseado para que o juvenil declare isso: em todas as coisas sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. É muito interessante a gente pensar que quando a gente fala esse verso na primeira pessoa, ele faz mais sentido, ele fica mais pessoal. E o juvenil que está nessa fase aí de transição, né, entre a classe dos juvenis e a classe dos adolescentes, alguns são mais tímidos, mas alguns ainda estão naquela extroversão, né, da criança, extrovertidos. O juvenil nessa fase, ele ainda está passando de criança para adolescente, mas a gente já vai ter alguns meio pré-adolescentes que estão naquela fase que não querem muito participar, estão muito tímidos, mas outros ainda estão extrovertidos. E é importante que ele declare que todas as coisas são possíveis, que ele pode vencer em todas as coisas, mesmo tendo características diferentes dos amigos dele. E quando a gente trabalha com o acróstico da palavra sou, com L no final, que significa alma, o ser por completo, a gente tem palavras que formam os pilares do projeto Sou Mais em Cristo. O S de serviço, O de oração, U de união e L de lealdade. Para cada título, que seriam os títulos dos projetos em geral, a gente tem várias atividades. E cada atividade dessa se refere a uma área espiritual da vida do seu juvenil. A ênfase principal do projeto Sou Mais em Cristo é o discipulado. E quem vai discipular quem? Pais e professores vão discipular seus meninos e meninas para que eles se tornem aptos a discipularem os amigos deles. Então, a ênfase desse projeto é que juntos, pais e professores trabalhem para que esses meninos e meninas possam discipular os seus amigos. Agora, claro, se a gente tem uma mudança no projeto, se a gente tem uma mudança nessa classe dos juvenis para um espaço Sou Mais, muitas coisas estão envolvidas e uma delas é a decoração da sua sala. A sala para o espaço Sou Mais, ela deve ser uma sala alegre, divertida, mas não ter mais muito aqueles detalhezinhos muito infantis, né? A ovelhinha, a florzinha, essas coisas são mais próprias das crianças, dos menores. Para que o juvenil se sinta feliz estando ali naquela nova sala dele, é importante que essa sala tenha uma nova roupagem, tenha uma cara nova. E quando você pensar na decoração, pense numa decoração
mais para o lado dos adolescentes do que para o lado das crianças. Você pode usar puffs, você pode usar caixotes, você pode usar pallets, mas é importante que essas cadeiras estejam em círculo, porque a interação vai ser melhor com os juvenis, eles vão poder conversar, se verem, as dinâmicas serão feitas de forma mais fácil. Você pode usar um mural de fotos, você pode colocar o logo da classe do Sou Mais em Cristo, do espaço Sou Mais em Cristo na porta. Então, você pode fazer N coisas diferenciadas que essa sala fique com uma cara nova, tá bom? Vamos trabalhar um pouquinho cada letra. Serviço. Dentro do serviço, a gente tem três coisas. O Sou Mais Missão se refere a tarefas que o juvenil pode ser motivado a fazer junto com seus amigos, como trabalhos sociais, pregar, dar estudos bíblicos, dirigir pequenos grupos, tudo isso está dentro do Sou Mais Missão. No Sou Mais Desafios, são desafios que você, professor, vai criar para a sua classe. Esses desafios podem ser desafios semestrais, trimestrais, podem ser mensais. O ideal seria que eles fossem mensais ou trimestrais. E esses desafios que você vai fazer aí com o seu juvenil, eles devem estar ligados à necessidade do próximo. Pensar em ajudar alguém que esteja carente de alimentos, a campanha do agasalho, ajudar um aluno que talvez não tenha condições de comprar material escolar. Esses desafios estão ligados à ajuda ao próximo. Dentro do Sou Mais Bíblia, a gente tem os projetos das classes bíblicas que devem funcionar em cada espaço Sou. Cada espaço Sou precisa ter a sua classe bíblica, porque essa é a fase em que as crianças se decidem por Jesus e a maioria delas é batizada quando está na classe dos juvenis. Dentro do Sou Mais Oração, nós temos também três áreas diferentes. Sou Mais Conectado tem a ver com devoção pessoal. E a gente pode ajudar os nossos juvenis na sua devoção pessoal? Com certeza, a gente pode criar jogos, a gente pode criar amigos de oração, interação com conteúdos bíblicos, com conteúdos da lição, que eles possam usar durante a semana ou com os amigos, com os pais em casa, no culto familiar. O Sou Mais sábado a gente vai trabalhar daqui a pouco, então eu vou pular esse item e vou direto para o Sou Mais Criação. Sou Mais Criação, o próprio nome já está dizendo, é um contato do juvenil com a natureza, de alguma forma. No sábado à tarde, um passeio em meio à natureza com a família, ele pode trabalhar de formas diferenciadas aí dentro desse Sou Mais Criação, mas tem a ver com o contato do juvenil com a natureza de formas diferentes. Dentro do Sou Mais União, a gente já vai então agora para questões de relacionamento social e de relacionamento com outras pessoas. Por isso, união. Dentro do Sou Mais Amigos, a gente reforça novamente os pequenos grupos, que podem ser feitos online ou podem ser feitos presencialmente. O Sou Mais Celebração tem a ver com a gente comemorar as vitórias, os aniversários. A celebração pode ser feita trimestralmente, semestralmente ou uma grande celebração ao final do ano. E é importante que nessa celebração a gente envolva os pais. Muito importante que você tenha a família junto o tempo todo ali com você, ajudando talvez a trazer a pipoca, trazer o bolo, trazer o suco, levar os juvenis para onde você for fazer, o local onde vai ser essa celebração. É muito importante que você envolva os pais nesse momento e também que os pais vejam como o juvenil se desenvolveu. Você pode fazer as premiações dos projetos que você teve durante o ano ou o trimestre. Sou Mais Encontro também tem a ver com uma celebração, eu diria, mas seria um congresso que pode ser feito só com o distrito, ou pode ser um congresso regional, um congresso distrital, mas ele deve ser feito uma vez por ano só. É um projeto um pouco mais dispendioso, com certeza você vai precisar de um local às vezes maior, você vai precisar de lembranças, etc. Então, é um projeto para ser feito aí uma vez por ano. Dentro do Sou Mais Lealdade, nós temos algumas coisas que se referem ao relacionamento desse juvenil, logicamente com Deus e com os seus semelhantes. Ser leal com cada uma dessas partes.
né? E a primeira parte se refere ao relacionamento do juvenil com a igreja. Quando a gente se batiza, a gente já teve os estudos bíblicos, mas muitas coisas a gente não fica sabendo, a gente não aprende tudo antes de se batizar com relação à igreja, com relação ao relacionamento com Deus. Isso é um crescimento diário, é o processo de santificação diário, de conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mas a gente tem agora um manual do discípulo justamente para os juvenis. Se chama Sou Mais. Agora faço parte da família de Deus. É um manual do discípulo. Aqui dentro a gente tem 4 fascículos, cada um deles com um título: Você e Jesus, Você e sua igreja, Você e seus amigos e Você e seus talentos. Aqui o juvenil vai ter um relacionamento com conteúdos que vão levá-lo a entender melhor, de forma simples, na linguagem dele, como deve ser o nosso relacionamento com Jesus, né? A questão da devoção pessoal, da fidelidade nos dízimos, das ofertas, na guarda do sábado. Ele vai entender como funciona a igreja adventista, como foi criada a igreja adventista, como surgiu essa igreja. Ela existe só aqui na minha cidade ou ela existe em outras partes do mundo? Ele vai entender também como se relacionar com os amigos, de forma a testemunhar, formas diferentes de falar de Jesus para as pessoas, através de estudos bíblicos, de um relacionamento pessoal, de respeito, etc. E ele vai ver também como ele pode usar os seus talentos para fazer parte desse grupo que ele onde ele se batizou e se tornou membro. Quando a gente se torna membro de uma comunidade, de uma escola, de uma empresa, a gente trabalha para que aquela comunidade funcione bem. Então, de que forma eu vou fazer parte dessa comunidade de forma que ela também possa crescer, que outras pessoas conheçam Jesus e façam parte também. Esse é o manual que é entregue de forma diferente nas diferentes regiões do Brasil. Aqui, por exemplo, na Associação Paulista Oeste, o pessoal da secretaria já tem esse manual e quando o juvenil se batiza, no kit batismal, ele recebe o manual do discípulo. Além, lógico, do Sou Mais Faço Parte, a gente tem aí os pais. Lembre-se que eu falei que o projeto Sou Mais em Cristo está extremamente fundamentado no discipulado, onde pais e professores vão discipular esse juvenil, por isso os pais também têm que fazer parte desse discipulado. E é muito importante que os pais integrem o processo da escola sabatina também. Leve os pais para participarem. São 2 coisas que vão ajudar nesse processo. O pai vai ajudar o juvenil a entender que o pai está preocupado com ele, gosta de se relacionar com as atividades religiosas do filho, e os pais também vão ver necessidades da sua classe e eles podem ser despertados para ajudá-lo. Leve também líderes da igreja. É importante que esses líderes estejam lá, um ancião, um diácono, o pastor. Indo lá, eles vão conhecer a sua realidade. Quando você talvez precisar aí pedir alguma ajuda, pastor, eu estou precisando dar uma reformada, uma pintada na sala, eles vão entender porque estiveram lá. E será muito mais fácil de você receber essa ajuda também. Dentro do Sou Mais Fiel, a gente tem o projeto Guardiões do Tesouro e também o projeto Primeiro Deus, que são projetos de mordomia cristã. Eles não têm a ver só com dízimos e ofertas, também têm a ver com dízimos e ofertas, mas são projetos que têm a ver com a questão toda de mordomia, que é questão de saúde, todas essas questões de como você trabalhar com o seu tempo, tudo isso está dentro do Sou Mais Fiel. Sou Mais História, a gente tem um projeto que já há muito tempo a gente trabalhou já com ele, que é o projeto Eu Conheço a Minha História, e é muito importante o juvenil conhecer a história. É um projeto lindo esse Eu Conheço a Minha História, e você pode pegar esse material e trabalhar com os seus juvenis. E a gente tem também o projeto Garotas Fantásticas e Garotos Incríveis, que é um projeto que tem a ver com sexualidade, com aspectos do desenvolvimento mais focados nas meninas e nos meninos. E agora, eu queria trabalhar um pouquinho rapidamente com você sobre o Sou Mais Sábado. Você sabe que no sábado é o momento mais forte de relacionamento que a gente tem com os nossos juvenis. Dentro do Sou Mais Sábado,
Na proposta do projeto Sou Mais em Cristo, o professor ele não é mais aquele que chega lá, faz o informativo, dirige o louvor e faz a lição. Não, agora o professor organiza essas atividades e ele media o conhecimento dos alunos ali e todas as tarefas que são feitas. Mas agora seria muito importante se você trabalhasse com divisão de tarefas com os seus juvenis. Divida essas tarefas de forma que o seu juvenil um faça o louvor, o outro faça o informativo, o outro fique responsável pelos momentos de oração e até a lição da escola sabatina. Por que não? Ele pode passar a escola sabatina e você vai mediando, vai fazendo perguntas para que eles cheguem à conclusão do que eles vão fazer. Agora, você precisa checar durante a semana. Não é aquela coisa, eu dividi e deixei. Sábado que vem vamos ver o que acontece. Isso não vai dar certo com a sua classe de Sou Mais em Cristo. É importante que durante a semana você dê uma ligadinha. Mariana, e aí? Tudo certo? Informativo? Precisa de ajuda? Dá uma ligadinha, passa uma mensagem lá no WhatsApp para que o seu juvenil se lembre que ele precisa fazer aquela atividade e se talvez ele precise de ajuda, você está ali disponível para ajudar. Cheque durante a semana, lembre-se de checar isso. Faça no sábado, por exemplo, se você for fazer a escola sabatina online, tudo isso que a gente está falando para vocês aqui pode ser feito online, é só a gente adaptar. Né? Então, se você vai fazer a escola sabatina online, se você está na igreja, lógico, o seu juvenil vai lá para a igreja para assistir a classe. Mas se você está online, é legal dar uma chamadinha aqui, ó pessoal, já estou aqui, manda uma mensagem, faz um grupo de WhatsApp com eles ou com os pais, ó, já estou aqui, hein, estou esperando vocês. Sugira formas diferentes deles apresentarem as coisas que eles vão fazer, né? Você pode sugerir, olha, se você vai fazer uma lição do rei Joás, pensa em alguma coisa que você vai fazer, a lição de Moisés, pensa numa forma diferente de apresentar. E no online, a gente pode fazer algumas coisas divertidas com eles, para a gente motivar mais esses juvenis. Por exemplo, você pode combinar com eles, ó, sábado que vem a gente vai vir todo mundo de preto. No próximo sábado, todo mundo vai vir com roupas dos tempos bíblicos. Ou a gente vai trazer um amigo. No próximo sábado, você vai mostrar uma foto de quando você era bebê. No próximo sábado, todo mundo vai vir de óculos escuros. Então, você pode fazer formas divertidas. A gente tem que se lembrar que a gente está trabalhando com crianças. Crianças gostam de coisas divertidas. E o evangelho é algo gostoso, divertido. Eu não consigo imaginar Jesus brincando com as crianças de forma séria, carrancudo, né? Jesus com certeza brincava com as crianças, correndo atrás dos animais, pegando os pássaros. Jesus com certeza se divertia com as crianças. Então faça com que a sala seja divertida. No Sou Mais Sábado, a gente também tem um quiz que você pode fazer semanalmente para os seus alunos e os seus alunos podem ali relembrar através do quiz, reforçar o conhecimento que eles tiveram durante a semana. E os incentivos, a gente pode falar assim, mas os incentivos a gente está online. Você pode usar os incentivos online sim. Por exemplo, eu tenho aqui para mostrar para vocês esse incentivo. Esse incentivo é um incentivo de atividades em geral. Então, você pode colocar aqui, se o aluno estudou a lição, se o aluno estudou a Bíblia, você pode colocar aqui. E você também pode colocar a divisão das tarefas para o próximo sábado. Então, por exemplo, aqui a Camila vai fazer o louvor sábado que vem. Então, você pode colocar, é um incentivo feito de isopor, forrado com papel craft e ele tem as ráfias aqui, né, esse fio de ráfia, com os prendedores com as atividades. É um incentivo que pode ajudar o seu juvenil a ter uma visão geral da classe, ele vai saber quem é que vai fazer as atividades e é alguma coisa que vai motivá-los também. A gente tem também uma sugestão de incentivo que você pode usar para quando eles chegarem na sala. Veja que os incentivos para a classe dos juvenis, eles são diferentes. Eles não são aqueles incentivos cheios de florzinhas, etc. Esse aqui, por exemplo, ele foi feito com canos de PVC. Aqui atrás a gente tem essa tela de galinheiro e ele foi forrado com juta e a gente tem aqui as fotos dos juvenis que vão chegando. E ali em cima
Sou mais. Então, a gente não tem mais muita coisa de juvenis, agora a gente tem mais o tema do Sou Mais em Cristo. E a gente tem também aqui uma sugestão de incentivo de oração. Veja que é um incentivo onde eles vão escrever os pedidos de oração deles, onde eles vão colocar os pedidos, mas é algo um pouco mais com a cara dos juvenis, né? Então é muito importante que agora, nesse momento, a gente se organize para fazer tudo isso que foi falado dentro das possibilidades da sua igreja. Mas eu queria terminar esse momento aqui com vocês falando sobre um assunto muito importante e pertinente para esse momento que nós estamos vivendo. Você sabe que muitas igrejas pelo Brasil inteiro estão trabalhando online, estão tendo cultos online. Algumas igrejas já estão em um processo meio híbrido aí. A gente tem igrejas que estão com poucas pessoas, né, um número limitado de pessoas na igreja, e a maioria dos membros assistindo online por causa de toda essa questão de distanciamento e as prefeituras querendo que as igrejas tenham poucas pessoas na nave da igreja. E a gente tem igrejas presenciais. Se a igreja está presencial, ótimo, que bom, né? Aproveite a escola sabatina ali ao lado dos seus juvenis. Mas a gente tem se preocupado muito com as igrejas que ainda não voltaram presencialmente, porque a maioria delas tem o culto e tem horário limitado para o culto. Então, não está acontecendo a escola sabatina nesse período do sábado onde acontece o culto. E muitos dos nossos juvenis estão sem a sua classe dos juvenis. Se você, professor, está aqui com a gente, com certeza você está interessado em fazer a sua classe dos juvenis. Mas talvez você possa dar uma ajuda para um colega seu aí da sua cidade que ainda não começou a classe online. É muito importante que a gente faça a nossa classe online. Tudo isso que a gente mostrou para vocês pode ser feito online. Todos esses projetos que o projeto Sou Mais envolve são projetos importantes, mas você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Algumas coisas precisam acontecer toda semana, outras você pode fazer uma vez por ano. Os projetos como Minha Vida é uma Viagem, não, desculpe. Os projetos como Eu Conheço a Minha História, esse é um projeto que pode ser feito uma vez a cada 3 anos, por exemplo. Você não precisa fazer Eu Conheço a Minha História todos os anos. Agora, a escola sabatina, o Sou Mais Sábado, precisa acontecer todos os sábados. Você já pensou que a gente tem alunos da classe dos juvenis que entraram na pandemia, ainda estavam nos primários, e dependendo de como as coisas se desenrolarem, quando terminar a pandemia, eles vão voltar para a igreja na classe dos adolescentes? Talvez eles nem passem pela classe dos juvenis presencialmente? Que diferença nós, professores, estamos fazendo na vida deles nesses 3 anos? Então, eu gosto de dizer que está difícil para todos nós. A pandemia nos tirou da nossa zona de conforto, mas a pandemia também nos mostrou que há formas diferentes da gente pregar o evangelho, que há formas diferentes de fazermos as coisas. Então, se você ainda está em dúvida, eu não sei, não dá para fazer minha classe dos juvenis, comece. Comece pelo Zoom, comece mandando um vídeo pelo YouTube, peça para os seus alunos gravarem as lições e mandarem para você. Se reinvente, faça alguma coisa, porque enquanto nós não estamos fazendo a classe da escola sabatina para os nossos juvenis, eles estão assistindo muitas coisas na internet. Eles estão em casa, eles não podem sair para brincar, eles não podem sair para ir ao parque, eles não podem sair nem para a escola. Então, enquanto a gente está temeroso de fazer, outras pessoas estão fazendo e eles têm contato com conteúdos que não são edificantes. Então, faça a sua classe. Se organize da melhor forma possível e faça a sua classe dos juvenis. Você vai ter dicas agora de como fazer algumas lições desse trimestre. Use essas dicas também online e aproveite para estar com os seus juvenis. Que Deus abençoe você.
Nós vamos continuar agora. A Johnny fez a primeira parte, com toda a explicação do projeto Soul. E agora a gente vai passar para a parte mais do Soul Mais Sábado, que é a parte da escola sabatina mesmo, assim, propriamente dita. Vamos recordar só uma coisinha. Nunca esqueça que esses dois materiais são extremamente importantes para você, professor. Ah, só o auxiliar? Não, eu acredito que os dois juntos. Por quê? Porque na lição você tem coisas diferentes do que você tem no manual. Você tem atividades diárias para o seu aluno, diferente do que você tem no manual. Então, se de repente você não tem a lição, você não vai saber o que ele vai estar fazendo durante a semana. Então, isso é muito importante. Principalmente nessa época que a gente está em pandemia, que de repente você não tem a sua classe de escola sabatina ainda presencial. Então, faça um esforço para ter a lição e o auxiliar. Um professor sem auxiliar, sem pensar. E a lição é muito importante também, principalmente a dos juvenis, que não é só a história em si. Outra coisa muito importante para fixar a questão da lição, do aprendizado, para motivá-los a estudar a lição, é o quiz. A gente manda toda sexta-feira para os grupos de WhatsApp o quiz dos juvenis. Nele tem perguntas sobre a lição, tem algumas coisas para completar, e a gente sempre escolhe esse daqui, ó, que tem outras atividades, às vezes esse daqui é um caça-palavras, e coisas legais para eles fazerem. Então é uma maneira de motivá-los a estudar a lição. Uma coisa, junte lá, pense na sua sala, como é que você pode premiar de repente? Como é que você pode fazer um ranking entre eles e tudo mais? Uma outra coisa que a gente tem aqui, olha, é esse quadro. A Johnny disse lá no início que a gente ia dar algumas ideias de um quadro negro e tal. Arrume um lugar na sua sala. Essa é uma tinta barata que você compra nas lojas de material de construção. De repente, você pode escolher um cantinho da tua sala e pede para alguém pintar com essa tinta. Não precisa ter o quadro em si, né? Um pedacinho da parede. E aí a gente colocou ali, ó, Som Mais Sábado, e a gente colocou as partes da escola sabatina. E ali é uma maneira de distribuir entre os alunos as partes. Ai, mas e agora? Minha sala não está presencial. Como é que eu vou fazer isso? Você pode distribuir, sim. Faça um grupo de WhatsApp com eles. Em geral, os meninos nessa idade já têm celular. Se eles não têm, os pais têm. Então, faça um grupo com eles e distribua as atividades durante a semana e vá cobrando deles isso também. Se você não está presencial, passe o quiz para eles fazerem, né? E te mandarem, dê um tempinho para eles mandarem as respostas. Vai fazendo assim de uma maneira que você vai fazendo a pontuação para eles. E aí, no final do trimestre, faça alguma coisa para incentivá-los a estudar a lição. É muito importante. Nós vamos ver, nesse trimestre a gente resolveu fazer algumas coisas diferentes. Nós vamos ver agora a primeira lição, ideias de como a gente pode aplicar, tanto na presencial, como também online. Johnny, o que você pode falar para a gente sobre ideias da primeira lição? A lição de número 1 tem a ver com o tema de comunidade. A mensagem central dela é que os membros da família que seguem a Deus cuidam uns dos outros. Essa é a história de Joás quando Atalia, a avó terrível, que é o título da lição, quis destruir os descendentes de Davi e no meio desses descendentes estavam seus próprios netos. E Joás era um desses netos. Então Jeoseba, que foi a mulher que salvou Joás, que escondeu Joás lá no templo, até que ele tivesse 7 anos de idade. Então, nessa lição, o objetivo é que os alunos reflitam sobre as questões relacionadas com o núcleo familiar, com o respeito uns para com os outros, com a maneira de ajudar uns aos outros. E para você introduzir essa lição, você pode usar uma sugestão que o próprio auxiliar traz. Ele traz a sugestão de você escolher
feições, né? Emojis, que a gente pode dizer, que são emojis com feições diferentes, alegre, triste, confiante, feliz, magoado. E você pode pedir que os seus juvenis digam como eles se sentem com relação à família deles. Como eles se sentem com relação ao relacionamento familiar que eles têm, né? Com o pai, com mãe, com o irmão. Você pode pedir que eles façam essa análise. E a partir disso, você começa a introduzir a história então de Joás, dizendo que todas as famílias têm suas questões, têm seus problemas, têm suas situações, têm coisas que precisam ser resolvidas, mas em algumas famílias passam por problemas um pouco mais difíceis. E em seguida, quando você for entrar para a parte do vivenciar a lição, você pode trabalhar com eles a questão das árvores genealógicas. Eu imprimi aqui uma árvore genealógica bem descolada, diferente das que a gente está acostumado, né? Com aqueles quadradinhos, é uma árvore genealógica diferente, só que ela é uma árvore genealógica onde a gente tem, né, os bisavós, os avós, pai, mãe e os filhos. Quando você for trabalhar com eles a árvore genealógica, você pode ver aqui relações familiares diferentes com esse juvenil. Então, ele tem ali a irmã ou o irmão, ele tem o pai, ele tem a mãe, ele tem avô, ele tem avó, ele tem bisavô, bisavó. Muitos nem conheceram o bisavô e a bisavó. Mas a análise que vai ser feita aqui é a seguinte análise: como essas pessoas contribuem para o desenvolvimento da minha vida espiritual? Então você pode perguntar: seu pai, como seu pai contribui para o desenvolvimento da sua vida espiritual? Nessa conversa, às vezes a gente pode também chegar ao conhecimento de algumas situações que são complicadas e que talvez até expliquem as atitudes daquele juvenil na sala da escola sabatina. Mas também a gente pode ser surpreendido por pessoas que às vezes a gente até pensa que não influenciam tanto a vida daquele juvenil, como um tio, uma tia, um avô, uma avó, e que tem uma influência grande na vida espiritual dele. E a partir daí, a gente pode ir fazendo análises também sobre como esse juvenil pode influenciar a vida espiritual das outras pessoas. Porque uma vez que nós fazemos parte de uma família, não são só os mais velhos que vão influenciar os mais novos. A relação inversa também é verdadeira. Quantos filhos pequeninos começaram a frequentar a escola sabatina e a família inteira se converteu, porque aquele filho foi uma bênção, ele foi uma inspiração para aqueles pais. Às vezes o filho começou a frequentar a escola adventista e a família inteira se converteu. Então, essa relação de ajudar no crescimento espiritual da família, ela deve ser mútua, não importa a idade e a função que cada um tem dentro daquele núcleo familiar. O auxiliar sempre traz histórias de aplicação daquela situação na vida do aluno, para eles refletirem. Por exemplo, nessa lição a gente tem a história do Mateus, um menino que tinha uma vida comum, de repente o pai tem um infarto e fica acamado. E agora, como o Mateus pode ajudar a família dele? De que forma ele pode ajudar? Então, sempre puxando para a responsabilidade daquele juvenil que está crescendo, que não é mais uma criancinha, que já tem possibilidade de ajudar a família de formas diferenciadas, tanto no relacionamento físico, ajudar a família emocionalmente. Muitas vezes eles não ajudam nessa faixa etária, né, nas questões financeiras do lar, mas eles já podem ajudar em muitas outras questões. E partilhando, a lição número 1, ela fala sobre você partilhar com o juvenil, fazendo uma lista ali de atos simples que ele possa fazer durante a semana para ajudar a sua família. Em seguida, a gente tem a lição de número 2. A lição de número 2, ela também é uma lição relacionada com Joás, mas já agora Joás como rei. Então a temática muda totalmente. A mensagem central é: refletimos o amor de Deus quando damos ofertas para a manutenção de nossa igreja. Então esse é um tema bastante delicado. O tema de ofertas e dízimos é um tema bastante delicado. Muitas pessoas dizem assim: a gente não tem que ficar pregando sobre ofertas e dízimos, porque
essa é uma questão que foi muito deturpada no decorrer dos anos dentro do meio evangélico. Acontece que ofertar e dizimar é um ato de adoração. A Bíblia diz isso. Mas como a gente vai fazer isso? De que forma a gente vai fazer isso? Então, a gente tem algumas dicas simples para você aqui. A gente trouxe algumas coisas que você pode ilustrar. Por exemplo, você pode pegar um envelope de dízimo lá na sua igreja. E nesse envelope de dízimo, quando a gente recebe na igreja, normalmente dentro do envelope a gente tem uma folhinha em branco, onde está escrito ali ofertas, dízimo, em algumas folhinhas está escrito pacto. Então, analisar com o seu juvenil o que é cada uma daquelas coisas, né? Como a gente separa esse tipo de ofertas, como a gente separa o dízimo, o que é um pacto com relação ao nosso relacionamento com o nosso dinheiro e Deus, né? A gente trouxe também aqui a sugestão de ter uma ilustração, né, onde você tenha um cofre, onde as pessoas vão trazer simbolizando o que o povo de Israel trouxe de ofertas para serem dadas ali no templo, né? Muitas daquelas ofertas tinham a ver com impostos que o povo não estava pagando direito, muitas tinham a ver com ofertas voluntárias também. A verdade é que o povo ofertou muito e o templo, a igreja, pôde ser construída rapidamente. Foi assim, o que aconteceu no povo de Israel naquela época não foi simplesmente a gente quer ter um templo lindo e maravilhoso, então nós vamos doar para o templo. Não, o que aconteceu naquela época foi que as pessoas tiveram consciência de que elas deveriam voltar a adorar a Deus pelos seus dízimos e pelas ofertas. E isso é muito bonito nessa lição. Você pode, para essa lição, chamar o tesoureiro da igreja para vir à sua sala, para explicar para os alunos como são divididas as ofertas daquela igreja local. Para onde vai o dízimo? Você pode chamar o pastor também, para o pastor dizer para aqueles juvenis como são divididos os dízimos e as ofertas, para onde vão os dízimos, para onde vão as ofertas, principalmente as ofertas da escola sabatina, que a gente tanto fala, né? As ofertas das missões, como são escolhidas essas missões. É legal quando o aluno ouve e entende tudo isso, ele já cresce com aquela consciência de que o dinheiro que a gente devolve à igreja, as ofertas voluntárias que a gente dá, eles são bem empregados para o crescimento da obra de Deus. Muitos desses alunos, eles já têm sua mesadinha. Sei lá quanto que ele recebe de mesada, R$ 10, R$ 20, alguns mais, outros menos, mas aqueles que já têm mesada podem ser motivados a já começarem a separar o seu dízimo, a separarem as suas ofertas e a testemunharem na sua própria vida as bênçãos da fidelidade ao Senhor. A gente sabe, todos os que provam ao Senhor, Deus abre as janelas do céu, a gente sabe como Deus é fiel. Deus não nos prometeu que nós seremos ricos sendo ofertantes e dizimistas, mas Ele prometeu cuidar de nós. E quando a gente é fiel, a gente sente essas bênçãos. Esse juvenil tem que ter a oportunidade de começar a sentir essas bênçãos. Lu, você tem mais dicas aí de mais uma lição? A gente escolheu agora a lição número 5, Johnny, que já entra num outro assunto, que é o assunto do serviço. A lição número 5, o título dela é Segredos de Família. E nada mais é do que a história de como Jesus ajudava José e Maria quando era pequeno, né? Até a fase, até jovem e tudo mais. Eu achei bem interessante aqui que os objetivos dessa lição é fazer com que o nosso juvenil saiba que quando ele serve ao seu próximo, indiretamente ele está servindo a Deus também. E mostrar também que é nessa fase que eles estão na pré-adolescência e tal, às vezes a mãe fala assim, ô fulaninho, vai lá lavar a louça, né? Faz alguma coisa e tal, que está dentro da altura da idade dele e tudo mais. Eles reclamam, não gostam e tal, ficam, né? E mostrar nessa lição exatamente assim, que Jesus fazia as coisas
de uma maneira feliz e estava contente em ajudar. Ele se preocupava com o seu próximo. Então, essa é a lição do serviço. Uma coisa importante que o auxiliar fala para nós: siga aqueles passos, né? Tem a questão do atividades preparatórias, que vai começar a despertar um interesse do nosso juvenil para a história que vem a seguir. E eu tive uma dificuldade bem grande aqui ao pensar o seguinte: algumas das nossas igrejas ainda não estão com as classes de escola sabatina ao vivo e a cores lá na igreja, né, cada sábado. Então, o importante é você pensar e adaptar também algumas coisas. Nessa lição, por exemplo, as atividades preparatórias eram coisas que eles deveriam fazer em grupo. E aí é muito complicado. Mesmo que eles estivessem presenciais, a gente não ia conseguir fazer isso. Então, assim, a gente tem que adaptar. E eu pensei, e nessa aqui, eu pensei o seguinte: faça com muita antecedência durante a semana, né? Eu falei antes, faça um grupinho de WhatsApp, alguma coisa. Durante a semana, peça para eles acharem uma foto, ou uma figura, uma imagem, né? Que eles podem salvar a imagem, ou uma foto deles mesmos, de alguém fazendo alguma coisa para o próximo. Pode ser em casa, pode ser fora e tal. E aí, lá, ao começar a escola sabatina, pode ser lá no Zoom, pode ser no WhatsApp, ou outra coisa, no Google Meet, alguma coisa assim, ou presencial, vocês vão discutir, tá, o que esse menino está fazendo, o que essa menina está fazendo e tal, como é que ele está ajudando ao próximo. Então, aí vocês já vão começar a discussão e eles vão começar a perceber que eles precisam ajudar alguém. Agora, a história bíblica é uma história muito legalzinha e muito gostosa de conversar com eles. Na Bíblia, se você olhar lá, tanto no auxiliar como na lição, existem poucos versículos que falam sobre como Jesus era quando era criança. Mas a gente tem um subsídio maravilhoso. E eu trouxe aqui, ó, esse livro, O Libertador, ele tem um capítulo todo só de como era Jesus na infância. E é muito bonito de ver Ellen White descrevendo aqui o menino Jesus. E eu separei duas coisas aqui, assim, ó, sobre dois trechinhos, dizendo assim, ó: com suas próprias mãos, Jesus trabalhava na carpintaria com José. Até na utilização, olha que interessante, até na utilização das ferramentas de trabalho, ele queria ser o mais eficiente possível. Eu não imagino Jesus pegando o martelo e jogando de qualquer jeito, né? E falando em ferramentas, o auxiliar dá a sugestão de você trazer um marceneiro para fazer uma entrevista com ele. Se não for possível, você pode catar as coisas que você tem na sua casa de ferramentas e, ao introduzir a lição e falar sobre essa questão de Jesus, a habilidade de Jesus com as ferramentas e tal, você pode trazer algumas ferramentas. Eu trouxe aqui, ó, um martelo, e você pode explicar. Eu acredito que os juvenis nessa idade já sabem mais ou menos para que serve um martelo, né? Mas você pode mostrar, né? Falar, olha, com o martelo a gente usa pregos. Você pode mostrar, eu trouxe uma ferramenta de marceneiro moderno, né? Uma parafusadeira elétrica, ou pode ser uma chave de fenda. Aqui dentro do saquinho eu coloquei uns parafusos. Então, você vai conversando e vai falando sobre a utilidade de cada ferramenta dessas. Eu trouxe aqui também algumas coisas. O meu sogro é marceneiro. Então, eu tenho umas coisas em casa que ele fez. E aí, eu já entro aqui no segundo pensamento que eu separei que Ellen White escreveu no Libertador, sobre Jesus. Ela diz assim, ó: aquele cuja palavra sustentava os mundos se detinha para ajudar um passarinho ferido. Não havia nada que não merecesse sua atenção, nada que ele se recusasse a prestar ajuda. E eu pensei assim, puxa, eu acho que Jesus, e quando eu comecei a ler isso aqui e tal, eu pensei assim, nossa, Jesus com certeza, ele parava para fazer um brinquedo para alguém, né? Uma ferramenta. Isso aqui meu sogro fez para
para a gente quebrar castanha. Então, uma ferramenta tão simples. Mas eu imagino Jesus fazendo umas coisas assim. Um quadro, né? Algumas coisas de utilidade. Então, vá conversando com os alunos. Se você conseguiu levar o carpinteiro lá na sua sala, mesmo que seja uma sala online, converse com ele sobre coisas que podem ser feitas, quais as coisas que o marceneiro faz e tal. E aí leve para eles pensarem assim, puxa, Jesus podia fazer coisas que ajudavam as pessoas. E para terminar a lição, é importantíssimo fazer a parte de compartilhar a lição e da aplicação. Não adianta nada ele saber a história, saber como Jesus era, nananã, se ele não aplica aquela história que ele vivenciou ali na escola sabatina para a vida dele. Então, aqui também eu tive que fazer uma aplicação, uma adaptação, porque daí ali no auxiliar eram umas coisas mais assim, que envolvia pessoas e tudo mais. Então, aqui eu coloquei assim, o que você, juvenil, pode fazer para servir melhor os outros? E aí vocês podem conversar. Então, o que de prático mesmo, a partir de agora, você vai fazer? Na sua casa, o que você pode fazer? Para o seu vizinho, para o seu avô, para quem? O que você pode fazer de prático? O que você vai mudar na sua vida? O que você vai levar o exemplo de Jesus para a sua vida? E aí a gente tem essa história completa aqui, né? Johnny, mas você tem outra ideia, né? Outra lição que você vai dar algumas ideias. Sim, sim. A lição de número 12, o tema dela é o poder do louvor, o título da lição. Quando você escuta o poder do louvor, o que você pensa? A maioria das pessoas pensa numa música, né? Em alguém cantando, louvando, em uma igreja inteira num momento de louvor. Mas essa lição, ela tem uma abrangência muito maior do que simplesmente o louvor cantado. Com certeza, cantar louvores é um ato de louvor a Deus, mas essa lição ela amplia muito mais esse conceito de louvor. A mensagem central diz: a adoração a Deus envolve tudo o que Ele faz por nós. E é legal que eles sugerem duas atividades preparatórias muito simples de serem feitas, tanto no presencial quanto no online. Uma delas é você fazer um mural de bênçãos. Então, se você está na sala de aula, os alunos podem escrever ali uma bênção, duas, três que eles tiveram de Deus, bênçãos simples, né? Bênçãos do cotidiano e bênçãos às vezes maiores, bênçãos que eles estavam orando por elas, né? Eles podem escrever e colocar no mural. Se você está online, você pode pedir para eles escreverem no chat, ou você pode pedir para eles escreverem num papel e mostrarem ali na telinha deles para os colegas verem. E a segunda sugestão é uma pesquisa sobre bênçãos que eles vão fazer com as pessoas da igreja. Então, eles podem fazer essa pesquisa presencial, ali na porta da igreja, as pessoas vão chegando e eles fazem uma pesquisa rápida, ou eles podem fazer online, mandar um recadinho para 3, 4 pessoas, você pode me contar aí alguma bênção que você recebeu de Deus? E é legal que eles começam a observar nessas respostas de outras pessoas, bênçãos que talvez eles nem parassem para pensar que aquilo significa uma bênção. Às vezes coisas do dia a dia que eles nem se apercebem, né? Nós recebemos bênçãos de Deus diariamente. E, logicamente, nesse dia que você for trabalhar essa lição, você pode cantar com eles. Se eles têm instrumentos, né? Se eles tocam, por exemplo, uma flauta, se eles tocam um teclado, se tem algum aluno que toca violão, aproveite esses alunos. Não só no dia dessa lição, claro, eu acho que a gente precisa aproveitar os nossos alunos que são instrumentistas e dar oportunidade para eles tocarem. Ah, mas a gente está online. Deixa ele tocar ali no online, deixa ele fazer uma mensagem musical, ou vocês cantam uma música todos juntos com ele tocando, fica muito legal. Nem todos os alunos têm oportunidade de estudar música, né? Estudar flauta, teclado, violão, qualquer outro instrumento, mas a gente tem também instrumentos de percussão que vocês podem usar para cantar na sala, né? Aqui eu tenho um cachixi, tenho aqui as clavas, que são instrumentos fáceis de serem feitos. A gente pode fazer as clavas até
com cabos de vassoura cortados, né? Os chocalhos de tamanhos e sons diversos podem ser usados. A gente tem chocalhos como as maracas, que são muito barulhentos, né? E a gente tem chocalhos que têm sementes menores e o som é menor, né? Um pandeiro é um instrumento também fácil de ser feito. Se você não tem um pandeiro comprado, que às vezes é muito caro, você pode fazer até de pratinho de bolo, aquele pratinho de bolo de papelão, e coloca guizos na ponta e fica um pandeirinho ali perfeito, um pouco mais silencioso do que esse aqui, mas você pode usar instrumentos e cantar com eles, com esses instrumentos. E é interessante que a lição vai estudar 2 salmos, o Salmo 103 e o Salmo 107, que são salmos exatamente de louvor, louvor pelo que Deus faz na nossa vida. Uma vez eu ouvi uma palestra de uma pessoa muito conhecida e essa pessoa ela dizia assim: eu aprendi. Perguntaram para ela: por que que você está sempre feliz? A gente nunca vê você triste. Até os seus amigos dizem que você é uma pessoa muito feliz. E ela falou: eu aprendi a dar graças a Deus em todas as coisas, a louvar a Deus em todas as coisas. Não por todas as coisas, mas até nos momentos difíceis, essa pessoa encontrava um motivo para louvar a Deus. E essa lição, ela enfoca exatamente isso. E é legal que no final da lição você pode aplicá-la e para a vida, né, dos seus juvenis, e eles podem chegar a essa conclusão de que eles têm tantas bênçãos dadas por Deus a cada dia e que vale a pena louvar a Deus. Ah, mas se não aconteceu tudo o que eu queria, eu não vou louvar a Deus? A lição vem para esse ponto, né? O louvor é por Deus nos ter criado, por Deus nos dar a salvação, né? E mesmo que as coisas não estejam exatamente do jeito que a gente quer, a gente pode continuar louvando a Deus. E é lógico que as atividades que serão feitas sempre terão momentos de reflexão. É importante que você veja isso com os juvenis. Você percebeu, se você assistiu toda a trimestral, você percebeu que a gente tem muito material para o hall. Muito material para o jardim. Os primários, o material já vai ficando um pouco mais escasso, mas a gente ainda tem muito material para contar a lição, para trabalhar a lição com os primários. No juvenis, a gente não tem muito material. O que a gente tem muito na classe do juvenis são as reflexões. Todo o conteúdo, todas as histórias bíblicas precisam de reflexões práticas, porque eles estão terminando, eles estão na fase de terminar a consciência espiritual deles e a formação espiritual. Então é muito importante que a gente reflita. Lu, tem mais uma lição aí, né? Tem. É, diferente das outras, que em geral a gente tem 3 temas do Elo da Graça, essa nós temos um 4º tema. Geralmente é comunidade, serviço e adoração. E essa nossa tem um 4º elemento, que é a graça em ação. E é a lição do 13º sábado, a última lição. Essa última lição é uma lição bem interessante. Lembra que eu falei que é importante ter o auxiliar e a própria lição da escola sabatina? Essa daqui é uma das clássicas, vamos dizer assim, que o que está no seu auxiliar é uma coisa totalmente diferente da lição que ele vai aplicar durante a semana, que ele vai ler e depois que ele vai trabalhar durante a semana. Então é importante você ter os 2. Como sugestão inicial, como a gente vai? Tipo, você vai, no sábado, vai apresentar o tema e durante a semana eles vão trabalhar esse tema. Como sugestão, eu falaria para você o seguinte: elabore com eles ou peça para eles terem alguma coisa. E hoje em dia está muito assim, vamos dizer assim, eles têm celular, então tem o bloco de notas ali, não precisa ser exatamente alguma coisa. Eu trouxe aqui, ó, um caderninho de anotações, ó, né? Esse daqui é um outro modelo. Esse daqui tá mais assim com patchwork e tal, né? Mas, ou tá muito na moda esse daqui agora, essa aqui, tipo uma bíblia assim, né? Que a mais na moda é a para desenhar. Essa daqui é mais para escrever e anotar, mas dá para desenhar também. Então, assim, com antecedência, faça alguma coisa. De repente, como esse é o 13º sábado, faça como lembrancinha já e dê para eles. Qual o objetivo? Cada dia durante essa semana, eles vão ter um verso, a lição deles está sugerindo um verso da Bíblia para ler e meditar.
Então, de repente, sugiro para ele o seguinte: ao estudar a sua lição durante essa semana, cada dia, ao ler esse verso, você leia e escreva alguma coisa, ou você faça um desenho relacionado a ele, para que ele consiga transferir o que ele leu para uma questão mais prática. E com certeza ele vai gravar isso com assim, muito mais, com mais facilidade, né? Mas essa lição, a Graça em Ação, ela fala exatamente do nosso compromisso com Jesus. E na lição deles em si, é como eu falo diário de uma adolescente, porque é como se fosse a adolescente que no dia seguinte vai estar no casamento da irmã. Então a irmã vai contar como é que é o compromisso do casamento. Agora, no auxiliar, o auxiliar sugere que a gente traga para a sala um casal, que pode ser recém-casado, e que os juvenis comecem a fazer perguntas, ou podem até elaborar antecipadamente, perguntas sobre como que é casar, né? Como é que é esse negócio de ser fiel, as coisas corriqueiras do casamento. Se você está presencial, você pode trazer esse casal ali. Se você está online, você pode convidar para a sua sala, né, online, um casal, pedir que eles mandem as perguntas previamente e tal, e aí você pode fazer uma entrevista rápida ali com eles e tal. Agora, para atividade preparatória, o auxiliar sugeria que você juntasse muitos tipos de jornais e tal, e eles iriam escolher alguma coisa ali. Você pode pedir durante a semana para eles acharem alguma notícia. Mas se você quiser achar, mas é uma notícia fácil. Você vai pedir para eles o seguinte, a sugestão do auxiliar é: ache uma notícia, que pode ser num jornal, num site, ou algum lugar, que seja alguém fazendo uma atitude não cristã. E faça o exercício de escrever ou transcrever a reportagem de uma maneira contrária. Então, tipo assim, a atitude negativa vai se tornar uma atitude positiva, numa atitude cristã. E sabe que quando eu estava estudando isso aqui, eu me lembrei que sexta-feira, dia 28 de maio, aconteceu uma coisa muito interessante. Saiu nos principais sites de notícia. Uma mulher passando numa rua de uma cidade aqui do Brasil, viu um menino vendendo trufas no semáforo. Claro que ele estava vendendo trufas porque ele precisava vender. E sabe o que ela fez? Ela comprou trufas e com certeza o menino ficou muito feliz. E ela pagou as trufas que ela comprou com uma nota de R$100. Com certeza, ela não comprou R$100 em trufas. Então, ele teve que ainda devolver troco. Quando passou uma semana, esse menino foi comprar novas coisas, novos materiais para fazer novas trufas. E quando a menina do caixa percebeu que os R$100 que ele estava na mão era uma nota falsa. Então, eu fiquei pensando assim, judiação desse menino. Ele se esforçando para conseguir, né, um dinheirinho a mais e tal. E ainda, além de perder as trufas, perdeu o troco, né, que ele deu para aquela mulher. Pensei, que coração, que ser humano, né, uma mulher dessa. Então, de repente, você pode dar uma notícia dessa para conversar com ele assim, tá, qual é a atitude que essa mulher teria que ter feito? Qual a atitude cristã que ela poderia ter feito? Em vez dela comprar as trufas, podia ter dado dinheiro para ele. Ou, sei lá, vão aparecer N respostas que eles vão falar, né? E aí a gente começa a despertar uma consciência que às vezes a gente não tem, né? De que pequenas coisas fazem a diferença entre atitudes cristãs e atitudes não cristãs, né? E aí você vai perceber que, principalmente nessa lição, não existe uma história em si para você falar. O foco dessa lição é fazer com que eles vejam que, como um casal, né, tem que ter algumas coisas de compromisso com um com o outro. Nós temos nosso compromisso com Jesus. E aí você pode
durante a entrevista, se você trouxer o casal ali e tal, conversar com eles, e explorar bem essa questão assim, tá, mas por que que você acha que um marido ele deve deixar de fazer alguma coisa para deixar a esposa feliz? E aí vai conversando com eles assim. E aí você pode introduzir assim, o que que eu posso fazer para Jesus? Né? Ou o que que eu deixo de fazer para Jesus? Mas será que isso é tão triste quando eu deixo de fazer alguma coisa para Jesus? Jesus não me dá tantas outras coisas. E colocar coisas assim, porque às vezes lá na escola, na sala de aula, e tem amigos e tal que não estão nem aí com Jesus, e fala assim, nossa, mas lá na sua igreja não deixam você fazer isso e tal. E mostrar exatamente o lado contrário, que com Jesus nós temos liberdade para tudo. E com Jesus nós somos felizes. Não é uma vida dura, triste, né? Mas é uma vida muito feliz e prazerosa. E aí, para a gente fechar, você pode fazer a aplicação e o partilhando, falar o seguinte, vamos pensar aqui numa situação. Pense num amiguinho seu, que já tem, né, uns 11 anos, e que de repente ele já está começando a fazer algumas coisas que não são muito legais. E ele começa a perceber isso. O que será que você pode fazer para ajudar esse seu amiguinho? O que você pode fazer para ajudar esse amigo a voltar para Jesus, a ficar mais perto de Jesus? E aí vocês podem conversar. É o que a Johnny falou. Nessa fase, a gente precisa explorar bem essa questão deles começarem a pensar, né, e a dialogarem sobre as questões do dia a dia e a como resolver essas questões. E aí, para terminar realmente, lembrá-los de uma coisa, lembrá-los de um compromisso que eles ou já fizeram ou logo vão fazer. Essa é a fase que geralmente eles estão fazendo cursos bíblicos, ou nos adolescentes, ou nos próprios, nos adolescentes não, desculpa, ou na própria classe dos juvenis, ou lá nos aventureiros, ou nos próprios desbravadores, eles já estão, classes bíblicas para o batismo. Então, lembrá-los, eu trouxe aqui um certificado, lembrá-los que o maior compromisso que a gente pode fazer, e para mostrar esse compromisso para as outras pessoas, o compromisso com Jesus, é o batismo. E lembrar que aqui atrás, ó, em todo o certificado de batismo, tem exatamente aqui, ó, quais são os meus votos para com Jesus. E tem um espacinho para eu assinar. Então, se eu já me batizei, eu vou me lembrar daquilo que eu prometi para Jesus. Se eu não batizei, eu vou dar uma olhada e me comprometer de um dia fazer isso com Jesus. Então, essa lição é exatamente para fixar isso. Fixar que eu preciso ter um relacionamento com Jesus, um compromisso com Jesus. E eu acho que é uma hora muito interessante de você fazer um apelo para que ele entregue o coração dele a Jesus. Você não se batizou? De repente fala assim, vamos encaminhar você para a classe bíblica, alguma coisa assim, e estimulá-los. Porque é exatamente nessa altura da vida que geralmente os juvenis tomam a decisão para Jesus. Que você possa ser muito abençoado durante esse trimestre, que os seus alunos possam realmente ter esse relacionamento com Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Até a próxima trimestral.